Então, é muito importante para nós compreendermos que nessa imensidão nós nunca nos encontramos sozinhos. 4 e 5. Às vezes, quando nós estamos em casa, que não há mais ninguém, e que isso se faz noite, e se nós apagarmos as luzes e ficarmos no escuro, nós perceberemos que aparentemente nós estamos sozinhos. Imaginemos se nós nos encontrássemos num local distante, onde o ser humano mais próximo estivesse a alguns quilômetros, e que fosse noite. E nessa imensidão, quando nós olharmos para o espaço infinito, que observarmos a abóbada celestial pontilhada de luzes, nós vamos imaginar que nós nos encontramos sozinhos no meio daquele turbilhão de luzes. E às vezes, alguns animais fazendo seus ruídos, aí nós temos a impressão verdadeira que nós estamos sozinhos. Mas é um equívoco da nossa parte, porque em todos os momentos das nossas vidas, o Pai Celestial permitiu e designou um outro ser, um Espírito, para que nos tutelassem, para que nos protegessem, para que nós tivéssemos a impressão de que alguém está próximo de nós, mesmo tendo a certeza que às vezes não podemos vê-los, se nós não formos videntes. Quando os nossos pais deixam a matéria física, que nós, entre outras palavras, nos tornamos órfãos, e então, e se nós nos encontrarmos ainda numa idade baixa, 10, 12 anos de idade, nós também imaginaremos que estamos sozinhos. Mas verdadeiramente, em nenhum momento das nossas vidas, nós nos encontramos sós. Então, o Pai Celestial, Divino Mestre Jesus, que coordena e tem nas suas mãos divinas as rédeas de todas as situações em que nós nos encontramos nelas, nós teremos a certeza do benefício de um anjo guardião, alguém que foi colocado bem próximo de nós e que nos acompanha incessantemente, constantemente, para nos proteger. Ora, se nós não temos vidência, nós não os vemos, então dá-se a impressão que nós nos encontramos sozinhos. Ora, por que esse anjo guardião, que está designado pelo Pai Celestial a nos acompanhar constantemente, em todos os momentos das nossas vidas, seja na alegria, na tristeza e nas dores que às vezes nós passamos e sentimos essas dores, porque ainda permitimos que o orgulho fala mais alto em nós em todos os momentos das nossas vidas. Então, ele não se materializa à nossa frente para que nós percebamos a presença amiga, e nós imaginamos que então ele não se encontra ali, que nós estamos sozinhos. E isso acontece, essas dúvidas aumentam praticamente em todos os momentos das nossas vidas em que nós nos encontramos emocionalmente fragilizados. Porque quando isso acontece, até a fé que nós achamos que temos do tamanho de um grão de mostarda também desaparece. E nós percebemos que tudo aquilo que nós imaginamos, que tudo aquilo que nós aprendemos nas casas religiosas, não passam de fantasias. Por quê? Porque nós não temos o sentido, a percepção mais sensível
para percebermos que estamos sendo constantemente orientados, que estamos sendo constantemente envolvidos por uma entidade elevada em todos os momentos das nossas vidas. Então, nós recebemos a inspiração desses benfeitores amigos, deste anjo guardião que nos ama. Ora, muitas vezes esse anjo guardião é um espírito bem mais elevado do que nós, e que já vivera em outros momentos conosco em algumas experiências, em algumas existências físicas, mas que adiantaram seus passos em relação a nós. Eles compreenderam e entenderam primeiro do que nós um amadurecimento espiritual que até hoje nós buscamos e ainda não encontramos. Então, esse anjo guardião, que amadureceu espiritualmente primeiro do que nós, assume a responsabilidade, o compromisso de assistir-nos em todos os momentos das nossas vidas, quer nos bons momentos, quer nos momentos mais difíceis. Mas nós percebemos que quando existe uma corrente de benefícios, que nós achamos que nós somos popstar, digamos assim, e que nada nos atinge, e que nós, em outras palavras, estamos por cima das circunstâncias, nós não nos lembramos deles. Não percebemos e não imaginamos que realmente tal ser existe, e que este ser fora designado para auxiliar-nos a fazermos a travessia durante a nossa existência física e superarmos as dificuldades que porventura encontraremos no transcorrer da nossa existência. Então, esse espírito avançado, mais evoluído do que nós, bem mais, constantemente envolve-nos numa atmosfera do seu amor, oferecendo-nos os melhores conselhos, oferecendo-nos os melhores pensamentos, a fim de que tenhamos condições de decidirmos entre um caminho e outro. Ora, se existem dois caminhos, e esse espírito é superior a nós, e é superior, mais elevado, em momento algum ele irá nos inspirar a maldade, a crueldade, e tudo o que ele fará será para que nós pegamos o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Porque os espíritos mais elevados, superiores, em momento algum praticam a crueldade. Em momento algum eles desejam que o seu protegido tome um caminho adverso ao caminho do amor, da bondade e da fraternidade. E assim, em todos os momentos das nossas vidas, eles estarão sempre se esforçando para que sintamos a presença amiga, para que percebamos a inspiração no caminho do bem, no caminho da fraternidade, fortalecendo-nos nas virtudes que Ele sabe bem, que nós necessitaremos um dia, quando nós nos encontrarmos a sós com a nossa consciência no mundo espiritual. Mas nós não lhes percebemos a presença, porque muitas vezes os conflitos que nós temos conosco mesmo, na nossa luta cotidiana com as nossas imperfeições e lutando contra as nossas más tendências, e que na luta com essas más tendências, nem sempre vencemos essa luta. Nós estamos sempre apanhando meio a meio, empatados, porque ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações, e neste mundo de provas e expiações, ainda em alguns momentos, as situações adversas do contra o amor
da contrabondade, às vezes prevalece em nosso ser, e assim nós não lhes ouvimos o conselho. Ora, por que não nos fala abertamente? Ora, por que não se materializa na nossa frente para que possamos ver a sua beleza e passarmos assim a ouvi-lo melhor? É porque realmente ele não deseja interferir no nosso livre-arbítrio. Em momento algum, ele quer se fazer presente para que nós tenhamos o nosso mérito diminuído. E como nós necessitamos de um mérito adiantado, evoluído, para o nosso benefício, para que tenhamos condições de, ao nosso desencarne, nos prepararmos melhor para uma outra reencarnação, então ele não se faz visível para nós, ele não se faz materializado para nós. Em momento algum agride o nosso livre-arbítrio, porque sabe que nós precisamos adquirirmos o mérito das conquistas. E assim ele se passa de maneira anônima, quase que imperceptível, mas em momento algum nos deixa sozinhos, a não ser quando nós menosprezamos as suas orientações, quando nós menosprezamos as suas inspirações, quando nós menosprezamos aquelas ideias benéficas, salutares de fazermos o bem. Então, por alguns momentos, o Pai Celestial permite que Ele afaste um pouco de nós, para que estejamos a sós conosco mesmo e com também as nossas tendências negativas. Aí nós sofremos, nós choramos e imaginamos verdadeiramente que nós nos encontramos sozinhos e que nada neste mundo poderia nos amparar, que nada nesse mundo poderia nos auxiliar. Mas tudo isso é um equívoco da nossa parte, mediante a fragilidade, mediante nossas fraquezas, mediante a nossa pouquíssima fé que trazemos conosco. Ora, a fé não é nada mais do que uma fogueirazinha feita com 2 palitinhos, mas que ela precisa ser alimentada para que ela seja robusta e fortalecida. Então nós colocamos mais alguns grafetinhos, nós colocamos um pouquinho de palha, nós colocamos alguns sabugos, e nós fazemos com que essa fogueira da fé se torne mais consistente, as suas chamas mais volumosas e mais altas, que é o sentimento que nós precisamos termos conosco mesmo. E então nós desprezamos tudo isso quando nós estamos com a situação folgada, onde a plata, La Plata, se encontra na nossa gibeira, no nosso bolso, e nós não percebemos que existe no nosso entorno alguém que nos ama e nos quer bem, e que em momento algum nos deixará só. E assim, neste momento que nós estamos com a situação tranquila, naquele momento que nem jogar na loteria nós não jogamos, porque nós achamos que não precisamos de ganhar, então assim nós esquecemos do nosso anjo guardião amigo, e nós nos recolhemos à noite, não lhes dirigimos uma oração, não fazemos uma prece rogando para que Jesus abençoe, lhe dê forças, para que ele esteja melhor também e se sentindo, através dessa prece, dessa oração, que nós lhes amamos. Mas somos relapsos. E assim nós nos recolhemos, dormimos, nenhuma oraçãozinha. Levantamos, nenhuma oraçãozinha. E esse amigo incansável que se encontra ao nosso lado, em alguns momentos, acha que nós não o amamos. Porque não temos a coragem e nem o bom ânimo de fazermos
uma rogativa perante o Pai Celestial para que o ampare e o fortaleça ainda mais. Então, mesmo apanhando de nós constantemente, não nos desampara. Às vezes nos deixa sozinho, para que sintamos a falta da sua presença, mas nunca nos abandona por completo. Então, como é que se chama esse nome, esse anjo guardião? Vocês acham que ele tem um nome? Ora, nós podemos chamá-lo de qualquer nome. Nós podemos chamá-lo por um santo que nós encontramos na igreja, a uma imagem. Então nós podemos chamar de Santo Antônio, de São João, de Santo Expedito, de Santa de Virges. Mas ele não precisa de um nome, porque jamais nós estaremos nos lembrando de um momento em que ele esteve presente na matéria física juntamente conosco, e que nós, ainda numa encarnação à frente, nós nos lembrássemos daqueles nomes das encarnações passadas. Vocês lembram de algum nome das encarnações passadas? Então ele não precisa de um nome, mas nós podemos chamá-lo de bom gênio, anjo guardião amigo, meu anjo da guarda, meu anjo protetor. Não me desampare, esteja comigo. Que nos momentos em que eu me estiver sentindo totalmente fragilizado, enfraquecido e desanimado perante as circunstâncias difíceis da vida, eu posso recorrer a vós em uma prece, em uma oração, e nós temos a certeza absoluta que nós seremos atendidos, que nós seremos amparados por esse Espírito amigo que, juntamente com os diretores espirituais responsáveis pela nossa reencarnação, estivera presente conosco muito antes da fecundação do óvulo, muito antes de iniciar a fecundação do óvulo, para que nós fôssemos gerados. Ele já se encontrava presente, pedindo para auxiliar-nos. Ora, muitas vezes, espíritos guardiões, anjos guardiões, não pedem para estar presente conosco, mas então ele é escolhido e é designado, e uma vez que ele aceita essa incumbência, ele estará presente conosco em toda a nossa existência física. Veja que coisa abençoada, veja a grandeza da providência divina, de não permitir que os seus filhos se encontrem isolados, mesmo quando eles entendem praticamente que estão sozinhos no mundo, no universo. Mas não estamos sozinhos. Em nenhum momento das nossas vidas, o Pai Celestial permite-nos a solidão. Em nenhum momento das nossas vidas, nós estamos desamparados dos conselhos amigos desses bondosos benfeitores que são designados para estarem conosco, para estarem presentes nas nossas atitudes e nas nossas ações. Mas, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, nós imaginamos que os melhores momentos das nossas vidas, as nossas inspirações, nada mais foram e nada menos são do que a nossa inteligência, a nossa capacidade, porque ainda carregamos conosco um fardo muito grande de orgulho. Orgulho esse fortalecido, robustecido com a presunção de acharmos que somos acima de qualquer coisa, que estamos acima do bem e do mal. Presunçosamente, nós imaginamos isso, mas verdadeiramente não é desta maneira. Então nós perguntaríamos: quem dos irmãos aqui presentes nunca tiveram um pressentimento de um momento de dificuldade nas nossas vidas? Quem é que aqui se encontra que nunca teve um pressentimento? Que nunca teve um pressentimento de que alguma coisa de diferente, percorrendo, digamos assim, um frio na nossa coluna vertebral, e que nós sentíamos ou sentiríamos que não deveríamos cometermos
determinadas atitudes. E assim, os nossos anjos guardiões, incansáveis, tarefeiros, envolvidos pela benevolência celestial, pelos benfeitores amigos, estão constantemente conosco, não somente no momento em que nós encontramos-nos reencarnados, mas muitos nos acompanham até pós-desencarne. Acompanham-nos. Por que será que eles nos acompanhariam depois que nós nos desencarnamos? Até assim, você tomar uma atitude, aí você tomou uma atitude e aí falou assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Porque o primeiro pensamento que vem à nossa mente é nosso. Mas quando nós percebemos que cometemos e pisamos na maionese, nós percebemos que já é esse anjo guardião amigo soprando levemente aos nossos sentidos para que possamos mudar de atitude, mas quase nunca fazemos isso porque não retrocedemos, porque o nosso orgulho é extremamente elevado e não queremos dar um passo atrás. Enquanto nós deveríamos quebrarmos esse orgulho, darmos um passo atrás, retrocedermos no momento, pedirmos desculpas, se for o caso, pedirmos perdão, se for o caso, rasgarmos os papéis que nos comprometem, mas deveríamos, em alguns momentos, retrocedermos, porque agora, quando esse pressentimento chega até nós, nada mais é do que um conselho extremamente íntimo para nós. Mas nós deixamos transcorrer em nós mesmos o orgulho, a presunção, a vaidade. Mas vocês pensam que ele se incomoda com isso? Ele percebe que nós estamos percebendo uma lição e nos faz percebermos que estamos tendo um aprendizado. E mesmo assim, não se sente constrangido a continuar auxiliando-nos. Nem momento algum se sente constrangido naquele benefício e naquela tarefa que ele recebeu da espiritualidade mais elevada, dos espíritos que coordenam, que programam as nossas existências, para que sejamos fortalecidos sempre no caminho do bem. É bem verdade que às vezes ele tem uma pequenina crise de ciúmes, porque quando nós damos ouvido ao outro negativo e nós não lhe ouvimos, ele não se sente feliz com isso, porque nos ama. Quando nós deixamos de atender-lhes as solicitações, eles não se sentem bem, mas jamais deixariam de nos auxiliarem. E quando nós fizermos assim, que nós os chamarmos novamente, imediatamente estará pronto a auxiliar-nos, inspirando-nos, oferecendo-nos os pressentimentos, oferecendo-nos as intuições, para que tenhamos condições de agora, com esse aprendizado, mudarmos as nossas atitudes. Porque, irmãos, verdadeiramente não temos outro caminho que não seja fazermos o bem. Se nós compreendemos hoje que não temos um outro caminho que não seja o do bem e o da fraternidade, por que ainda somos rebeldes? Por que ainda nos encontramos em desobediência às leis divinas? Se nós compreendemos tudo isso, não se faz necessário mantermos esse orgulho, essa vaidade, de não obedecermos às leis divinas, de estarmos em harmonia com as forças celestiais. Mas não nos esqueçamos, nos nossos momentos mais difíceis é que Ele se faz presente. Se nós nos angustiamos, se derramamos algumas lágrimas, se nós sofremos, evidentemente que a grande maioria das vezes a culpa é nossa, contraída nesta existência.
mas jamais nos faltará o amigo de todos os momentos, de todas as horas, nas angústias e nas nossas tristezas. Então, não vejo porquê, em nenhum momento que nós nos encontramos já esclarecidos, não fazermos as nossas rogativas. Como é que nós podemos esquecermos desse amigo inseparável, constante nas nossas vidas? Não compreendo por que nós nos esquecemos. Então, tenhamos a certeza que não nos encontramos sozinhos. Tenhamos a certeza que não estamos abandonados. E quando nós elevarmos os nossos olhares para o espaço infinito, se nós nos encontrarmos em noite de lua cheia, não precisa pensar que o lobisomem está chegando, porque estaremos protegidos. Se nós observarmos as luzes do firmamento e nós olharmos no nosso entorno e não vermos ninguém, não pensem que estão sozinhos, porque jamais ficaremos sozinhos. Jamais esse amigo de todos os momentos nos deixará a sós conosco mesmo. Estaremos sempre sendo amparados, protegidos, inspirados por esse amigo de todos os momentos, inseparável companheiro, até no nosso pós-desencarne. É bem verdade que nós às vezes temos dificuldade para compreendermos isso. E evidentemente que quando nós utilizamos das palavras na expectativa de sermos convincentes, nós também percebemos que as nossas palavras não encontram eco em todas as pessoas, que elas não são direcionadas às mentes e aos corações que estão ouvindo-nos. Mas tenho a certeza, não estamos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. O Pai Celestial não permitirá jamais que estejamos sozinhos. Por isso, deixemos a rebeldia de lado. Deixemos o orgulho, ao menos em alguns momentos das nossas vidas, porque querendo ou não, continuaremos e continuamos sendo orgulhosos. Não posso dizer que num teor de 0 a 100, nós nos encontramos sempre no 99, mas sim no 88, no 82, no 70, diminuindo em nós esse sentimento extremamente negativo que faz com que nós tomemos decisões erradas por orgulho, por vaidade, porque de todos os sentimentos negativos que nós temos, o orgulho é aquele que nós menos percebemos que temos. E então, deixando esse orgulho de lado, lembrando-nos de que temos uma companhia inseparável, por que não nos aliarmos de uma maneira mais fortalecida a esse amigo inseparável e constante nas nossas vidas? Por que não nos aliarmos de uma maneira mais fortalecida, mais clara, fazendo-o perceber que nós o amamos, que nós o queremos bem, e que as nossas orações, as nossas vibrações mentais, nada mais são do que votos de congratulações e de fraternidade, e que ele se sentirá bem, extremamente bem, quando nós fizermos as nossas preces, as nossas rogativas, rogando ao Pai Celestial que o ampare tanto quanto a nós, que esteja sempre presente em nossas vidas. E nas nossas preces nós pediremos também para que permita uma modificação na nossa sensibilidade perceptiva, a fim de percebermos constantemente essa presença amiga, essa presença constante nas nossas vidas, que nos oferece o nosso anjo benfeitor guardião. E para
que nós tenhamos certeza de que Ele está presente, Ele delega também poderes a espíritos subalternos. Insubstituível. Hã? O espírito guardião, ele é insubstituível. Ele pode ser substituído, mas não por falta de assistência. Mas quando ele deixa de me amparar, ele encontra alguém que também nos ama para que fique no seu lugar. E ele delega poderes a outros espíritos numa hierarquia mais baixa do que a dele, para que também tome conta de nós. Esses espíritos superiores tomam conta de muitas pessoas. Em que situações? Isso é a substituição. Inúmeras vezes, no momento em que ele precisa reencarnar, no momento em que ele pode estar dando assistência a um outro, ele manda alguém no seu lugar equivalente a ele. Os espíritos superiores também. Então, um determinado grupo de espíritos superiores não atendem somente a mim, ou somente a você, ou a cada um de nós, mas sim um grupo. Porque em tudo existe uma falange. Pode ser também, por exemplo, estou com o saco cheio de ficar com esse cara aí. Não isso. Mas é porque esse espírito que é o anjo guardião e que delega poderes a espíritos superiores, não nos deixa sozinho nunca. E sempre coloca algum outro no seu lugar imediatamente, na mesma equivalência. Mas esses espíritos não podem tomar atitudes perante nós que não seja de conformidade com a vontade dele. Eu pergunto assim, porque assim, digamos que às vezes você é teimoso num negócio, você sabe que está errado. Ele suporta. Até você aprender. Ele suporta. Mas como se não bastasse, ainda oferece-nos a proteção de espíritos familiares, dos nossos pais que já nos deixaram, dos nossos avós, de amigos de profundo sentimento de amizade que estiveram conosco no mundo físico e que às vezes se encontram desencarnados, mas que nós nos encontramos reencarnados nessa experiência, também estão nos assistindo e nos inspirando, porque eles têm a permissão desse anjo guardião para permanecerem, mas não podem oferecer-nos uma orientação que não seja compatível com a vontade do anjo guardião. E fora esses espíritos familiares, existem também outros espíritos simpáticos. Então, digamos, nós gostamos da doutrina espírita. Nós dizemos que pertencemos a essa doutrina. Então, outros espíritos que também gostam da doutrina espírita, que por acaso se encontram desencarnados, ou que já frequentavam essa casa, ou não, percebendo a nossa presença, também tem um grau de afinidade para conosco. Esse grau de afinidade para conosco é extremamente relevante, porque, digamos o seguinte, alguém gosta de tomar café da manhã? Esses espíritos também gostam, então nós gostamos, e eles gostam das mesmas frutas, do mesmo café com leite que nós gostamos, do mesmo pãozinho com margarina também que nós gostamos. 27, 21. Mas aqueles que bebem, aqueles que fumam, também encontram espíritos simpáticos com os mesmos vícios. Então nós perguntaríamos: quais as companhias que os irmãos aqui presentes escolhem? Quais as companhias que os irmãos aqui presentes escolhem? Duas companhias. Então, nós procuraremos abstermos-nos dos vícios, da bebida, do tabagismo, Eu gosto de Coca-Cola pra caralho. e também da Coca-Cola também, porque nós sabemos que não é uma bebida salutar.
Nós temos certeza que a Coca-Cola não é uma bebida salutar. Então você vai encontrar alguém que gosta de Coca porque você também gosta. E sempre que você estiver bebendo, você pode ter certeza que você não está bebendo sozinho. Você não está bebendo sozinho. Quem assistiu aquele filme Sozinho? Está na internet? No YouTube. Você tem ele, Anderson? Dá para não fazer uma apresentação aqui com ele no PowerPoint? Não, tem que colocar no PowerPoint, tem que rodar o vídeo. Nós podemos fazer isso? Eu vou achar ele. Então, o Anderson vai nos auxiliar e nós vamos apresentar aqui no PowerPoint o vídeo desse filme Sozinho. É uma aula maravilhosa para todos nós. Nos ensina sobre a reencarnação e nos ensina também em relação aos nossos vícios. Nesse filme Sozinho, o cidadão chegava no seu lar, sua esposa vinha abraçá-lo, e que tem muita esposa que vem fingidinha para abraçar, e tem aquelas que não abraçam, você está entendendo? Então, ela vinha fingidinha para abraçá-lo, ele já ia direto na geladeira, já pegava uma cerveja e já tomava. Como se estivesse extremamente estressado. Ele achava que estava bebendo sozinho, mas não estava. Havia uma entidade que o acompanhava, que bebia junto com ele. Porque se você estiver jogando bilhar, você não está sozinho. Se você estiver fumando, você não está sozinho. Se você tiver outros vícios de substâncias proibidas, você não está sozinho. Se você estiver enchendo a cara, pegando porra, você também não está sozinho. Então você estará com a companhia que gosta e que tem afinidade com aquilo que você está fazendo. Agora, se você está na casa espírita, você está sempre protegido e sempre bem amparado. Então, mas tem... É que nem o filme Ghost, né? Quando... Você já viu o filme Sozinho? Já. O Ghost, ele foi assassinado. O rapaz ele foi assassinado e o vingador dele continuou lá para pegar a esposa dele. Então, não é só no vício. Tem a vingança não, de ciúme. Nós... Não, é que a gente fala, como fala? Enfatiza muitos vícios, né? Mas não é só o fumo, o cigarro ou as drogas. Tem a vingança, a maledicência da vingança, dos ciúmes e a vontade de matar. Mas nós colocamos aqui duas situações claras, não colocamos? Nós colocamos, nós colocamos aqui duas situações claras. A situação do vício e a situação da casa religiosa. Então, evidentemente, que em todas essas circunstâncias encontram um número infinito de variáveis. Encontra-se um número infinito de variáveis. Então, nós achamos que quando nós chegamos em casa, abrimos uma cerveja, estamos tomando ali sozinho, vendo a televisão, alguma coisa, nós estamos no relax, ali presente, e achamos que estamos num ambiente, que estamos no nosso lar, e que nós não estamos fazendo nada proibido, porque verdadeiramente isso não é proibido, e nós achamos que é apenas uma situação antiestressante. Não é. Estamos atendendo a desejos também. Essa nossa vontade, essa nossa sede. Puxa, mas agora desceria bem uma cerveja. Por que não uma limonada, né? Então, não, mas desce bem agora uma cerveja. Pô. A pessoa vai tomar uma, sempre joga pro santo. Já está chamando, não está? Porque na verdade, será que tem alguma coisa de santo? Você chama de santo. Então, como o anjo guardião não tem nome, você deu o nome de santo no outro também. Às vezes o outro até se ofende de você chamá-lo de santo. É que nem um pedaço do bolo. Eu nunca gosto de ganhar, porque tem uma história muito... Então, o que nós precisamos compreendermos é que a benevolência divina, de extremo amor e bondade, através da sua misericórdia, não permite-nos nos encontrarmos sozinhos e em situações que nós achamos que não temos saída. Então, em todos os momentos da nossa existência, o Pai Celestial permite-nos
nos encontrarmos em situações para que tenhamos a certeza que não estamos sozinhos, mas nós não acreditamos nisso devido à nossa fragilidade emocional, porque se nós perdemos a fé, se nós deixamos de acreditar no Pai Celestial, se nós deixamos no esquecimento os maravilhosos exemplos que Jesus ofereceu-nos e outros grandes benfeitores da humanidade também ofereceu-nos para seguirmos e imaginarmos e esquecermos de tudo quanto nós temos aprendido nas nossas vidas. Mas quando nós encontramos-nos em dificuldades, é que nós realmente apelamos para eles. Aí, eu sou espírita e sou admirador do nosso irmão Chico Xavier, vocês sabem disso. Mas se eu estiver em apuro, eu chamo Nossa Senhora Aparecida, eu chamo São Jorge. Não é verdade? E eu tenho certeza que Nossa Senhora Aparecida não existe. Mas é meu anjo da guarda que está contemplando. Justamente, ele está me chamando a atenção para o meu despertamento e numa rogativa a uma entidade superior que possa receber aquela energia e me puxar rapidamente do perigo, me tirar novamente do perigo. Quando aquele pastor da Igreja Universal mostrou aquela imagem da Nossa Senhora Aparecida e tocou nela com os pés assim, ela realmente não é santo, aquilo é uma estátua, mas ele foi imediatamente contra, numa agressão, as pessoas que acreditam. E você precisa respeitar as pessoas que acreditam, mesmo sabendo que aquilo que elas acreditam nunca existiu. Mas também a doutrina espírita nos ensina que aquela imagem que eles colocam para serem adorada, durante o decorrer dos anos, a multidão católica, dos adeptos do catolicismo, imaginando e vibrando com aquilo, faz com que ganhe uma força no espaço vibracional. Compreendem? Então, nós estamos vendo hoje, neste momento, as pessoas querendo modificar a Ave Maria. Uma oração que já tem vibração de muitos anos. As pessoas querem colocar uma modificação no Pai Nosso, não proferindo o Pai Nosso tal qual nos foi ensinado, porque acha bonito acrescentar alguma coisa, mas aquela prece que Jesus fez, da maneira que fez, há 2000 anos atrás, nos ensinando a orar, não precisa ser trocada nenhuma letra, nenhuma frase, nenhuma sílaba. Então a vibração existe daquela maneira, e essa vibração envolve todo o orbe terrestre, a seu campo magnético. E assim precisamos então respeitarmos. Não acho boa ideia modificar a Ave Maria. Não, uma coisa que está perfeita. Justo, não vou dizer que o Pai Nosso perfeito, mas vamos supor a Ave Maria, então outras orações, a prece de Cáritas, a prece de São Francisco de Assis. O livro dos Espíritos também não está sendo sempre atualizado. Mas acontece que o livro dos Espíritos está sendo, não é atualizado, ele está procurando um vocabulário adequado para o nosso entendimento. Você lê a Bíblia e você não tem dificuldade para entender a Bíblia? Então, se ela tivesse sendo nos conformes, sim, os tradutores estivessem fazendo algumas mudancinhas, não modificando o teor do texto em si, mas assim, uma fácil compreensão para as pessoas. Quer dizer que são N perguntas que foram apresentadas, que às vezes está respondendo uma coisa que está lá atrás. Já foi na outra pergunta lá atrás, que talvez não foi bem colocada, ou foi colocada... Isso, porque a mudança no Evangelho, no Livro dos Espíritos, porque você presta bem atenção, então você vai pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai pegar o original dele, escrito em francês, certo? Aí você faz a tradução, aí você dá para o Ademir revisar. O Ademir é o PhD. E ele revisa e vê se os termos que você utilizou na tradução não estão contra os termos originais. Interpretação. Então o doutor Elias Barbosa, profundo conhecedor da doutrina espírita, o nosso irmão desencarnado
José. Cadê o evangelho aqui? José Herculano Pires, professor José Herculano Pires, que são intelectuais, ambos já estão desencarnados. Então, eles faziam revisão nas traduções das pessoas. E agora o Salvador Gentili, muito bem, também escreveu muitos livros, o Dr. Elias Barbosa revisando, e depois que o Dr. Elias Barbosa desencarnou, ele continuou fazendo ele mesmo a revisão. O tradutor e revisor. Em 5 palavras, a pessoa entende. Lá você tem que ler 50. É o mesmo texto, a mesma coisa. É um descomplicômetro. Então, irmãos, tenhamos a certeza absoluta que o Pai Celestial tem nas suas mãos misericordiosas as rédeas de todas as situações que nós nos encontramos. E dessa maneira, permite-nos o livre-arbítrio, que é extremamente respeitado por todas as entidades, porque se Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, por que o nosso anjo guardião interferiria? Então, dessa maneira, respeitam o nosso livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito do entendimento, o mérito do progresso, o mérito do avanço, mas não nos encontramos sozinhos. E dentro dessas situações que o Pai Celestial tem nas mãos tudo aquilo que se passa conosco, permite-nos o entendimento. Mas nós imaginamos, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que fazer oração? Por que eu tenho que fazer as minhas rogativas? Nós vamos encontrar a resposta em cada um de nós aqui. Quem tem filhos que moram longe, distante? Então, você liga para o seu filho, que vamos supor que ele está lá na China. Oi, filho, você está bem? Tô, pai, estou bem. Está tudo bem com você, com a sua família? Tá, pai, está tudo bem. Precisa de alguma coisa? Não, não preciso. E você está aqui tranquilo, consciente que ele está bem, mas ele está mentindo que ele está em dificuldade. Então, por que ele não disse antecipadamente que não estava bem? Por orgulho? E eu estou aqui ligando para ele e não sei que ele está numa enrascada danada lá. Às vezes é para não deixar o pai preocupado. Não, mas Não quer trazer preocupação. Quer se virar sozinho. Vamos ensinar sozinho. é o orgulho. É o orgulho, é a vaidade que não permite, a falta de humildade não permite ele se abrir com você e dizer que está precisando de ajuda. Pai, se o senhor não puder, arruma alguém que me ajuda. Pode falar assim. Se o senhor não estiver podendo, fala para alguém me ajudar. O senhor não tem nenhum amigo aqui, em qualquer lugar? Procura alguma coisa para mim. Eu vou falar para ele, só posso rezar para você. Ótimo. Ótimo. E já não é uma ajuda? Já está fazendo alguma coisa. Já está ajudando. Então, dessa maneira que nós estamos dizendo, assim nos encontramos diante do Pai Celestial. É o nosso Pai. Ele sabe das nossas dores, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos. Mas Ele quer que tenhamos a humildade de pedir. Meu Deus, por piedade, me ajuda. Estou precisando. Me ampara, Senhor. E quando o coração é sincero, a resposta e o auxílio vem imediatamente. Então, irmãos, tenhamos a humildade. Peçamos ao Pai Celestial, durante os momentos que nós tivermos com a nossa vida muito complicada. Naquele momento que vocês acharem que realmente estão num beco sem saída e precisam de uma ajuda, rogue a Deus. Quando você tiver a certeza que você está dentro do túnel e que a locomotiva vem de encontro com você, peça a Deus. Ela vai encontrar um jeito de você sair dali. Eu, por exemplo, quando eu vim do interior de São Paulo, quando no comecinho, estava bom pra caramba, né? Meu pai falava assim, né? Minha mãe, filho, se você
tiver em dificuldade lá, volta, vem para casa. A casa está aqui, nas suas ordens. Né? Aí eu falava assim comigo, eu não vou voltar nunca, eu vou cada vez mais para frente, mas voltar eu não vou, eu tenho que definir minha vida. Eu queria definir minha vida. Então, Mas isso é importante. Isso é uma atitude de humildade? Não, isso é importante. Não, não é. É orgulho. Orgulho? Então, mas eu queria definir minha vida. Tudo bem, tudo bem. Com a minha mãe. Tudo bem que nós carregaremos conosco o nosso espírito de luta. Nós sabemos que uma batalha não é uma guerra, que uma guerra é formada por várias batalhas, e nós precisamos nos fortalecermos em todas elas. E nós sabemos que aquilo que nós passamos hoje aqui é um aprimoramento para o espírito, para a luta, para enfrentarmos lá na frente verdadeiras guerras, num bom sentido, na nossa luta conosco mesmo, com os nossos instintos, com os nossos vícios, para vencermos tudo isso. Mas eu percebo, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, valente com os filhos que não tinha limite, valente com o marido que não tinha limite, valente com os parentes que não tinha limite. Mas quando era para fumar, não tinha valentia para deixar o cigarro. Olha, veja bem, não tinha valentia para deixar o cigarro. Estava ali de joelho para o cigarro. De joelho. Porque falava que não ia fumar mais, mas acendia o cigarro. Então vejamos, nós precisamos nos adequarmos às circunstâncias. É mais fácil você dominar o cigarro do que não. Eu já fui fumante. E quando eu tomei raiva do cigarro, quando eu estava com vontade de fumar, eu fumava o cigarro e jogava o maço fora, para não fumar de novo. Eu ia comprar outro maço, quando eu chegava no extremo. Mas eu pegava um cigarro, acendia e jogava o maço fora de novo. Cansei de fazer isso, até parar. Então, era uma luta comigo mesmo. Uma luta comigo mesmo. Então, se nós fizermos isso em relação ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas vaidades, vocês podem ter a certeza que as nossas forças se multiplicarão, porque os nossos benfeitores estarão sempre nos amparando e nos auxiliando e mostrando-nos que nós deveremos percorrermos outro caminho, outra estrada. E essa estrada, certamente, que nós percorreremos, nós não estaremos sozinhos nela também. Então, bondosos irmãos, fotografei todos vocês com as minhas retinas. Na próxima quarta, nós estaremos todos juntos aqui. Eu sei que por motivo de força maior, que eu não pude estar presente. Porque quando... Eu estou assim, estou assim agora com o meu agitador. Porque quando eu dou um balanço no final do ano, quando eu dou um balanço aqui no final do ano, eu percebo que eu estive presente bem mais vezes do que vocês. Então quando eu falto um pouquinho, vocês podem me perdoar. Pode começar o processo de mandar o povo embora novamente. Vamos encerrar com a nossa oração. Então vamos assim, bondosos irmãos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo as nossas bênçãos, aos benfeitores amigos, presentes nessa sala de oração, nessa sala de reunião em que nós comungamos da mesma vontade, do mesmo pensamento, fortalecendo-nos os laços de afinidade, de afeições. E quando as afeições são sinceras e verdadeiras, nada poderão nos separar. Agradecendo a Jesus, a diretoria espiritual dessa casa, a diretoria física, por nós nos encontrarmos nesse ambiente, falando dos temas de Jesus, dentro da lógica, da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. E mais uma vez agradecidos, elevamos os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações para falarmos com o Pai Celestial, na oração que Jesus tem nos ensinado.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, como todos estão fotografados, na próxima semana vamos fazer chamada. Quem falhar vai ficar sem a companhia do anjo.